Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à análise de atualizações RIP. Só que dessa vez nós vamos falar sobre uma topologia circular, em oposição à topologia do vídeo anterior, que era uma topologia linear. Nós vamos considerar essa topologia aqui. É uma topologia circular e, observando aqui de R1 ou de R4, ou de R2 ou de R3, é uma topologia simétrica, né? Então nós vamos analisar as atualizações RIP, levando em consideração uma rede por vez. Se nós observarmos aqui a rede 1110, vemos que essa rede é uma rede a qual o roteador R1 ele está diretamente conectado a ela. Então na tabela de rotas de R1 vai estar diretamente conectado, portanto sem nenhum próximo salto e sem nenhum custo. Se nós imaginarmos que R1 é um roteador que está executando o RIP, quando ele enviar suas atualizações referentes à rede 1110/24, ele vai enviar essas duas aqui. Ele vai enviar uma para R2 e uma para R3. Lembrando que ele vai enviar uma atualização que é encapsulada num segmento UDP, que é encapsulada num datagrama cujo endereço IP de destino é 224.009. Então, fatalmente, por essa interface vai chegar em R2 e por essa interface vai chegar em R3. Quando chega em R2 acrescenta uma rota para 1110/24 à sua tabela de rotas, colocando o R1 como próximo salto e mantendo o custo da atualização. A mesma coisa nós podemos dizer com relação a R3. A R3 insere uma entrada na tabela de rotas referente a 1110, colocando R1 como próximo salto e mantendo o custo em 1. O que acontece? Quando ambos, R2 e R3, vão enviar as suas tabelas de rotas, eles enviam uma atualização referente à rede 1110 que vai chegar até R4. Então, R4 é um roteador que ele recebe duas atualizações para o mesmo prefixo e essas duas atualizações, essas duas rotas, contêm o mesmo custo. O mesmo custo para 1110, ou seja, é 2 aqui no caso. Então, nesse caso, o roteador R4 ele vai inserir duas entradas na sua tabela de rotas referente à rede 1110/24. Uma delas tendo R2 como próximo salto e a outra tendo R3 como próximo salto. Perceba ao longo das atualizações aquilo que a gente falou em vídeo anterior. O custo de uma atualização que é enviada é sempre o custo da tabela mais 1, tá? Isso é só para relembrar. Então aqui no caso, o R4 ele vai ter duas rotas para a rede 1110. O que vai acontecer tipicamente é R4 fazer um balanceamento de cargas. Ora ele envia um datagrama endereçado a essa rede aqui para R2 e ora ele envia para R3. Além disso, quando o R4 for enviar as suas atualizações, com relação à atualização relativa a 1110/24, ele vai enviar essa atualização aqui para a rede à direita dele. Não tem ninguém, nenhum roteador executando o RIP à direita de R4, mas mesmo assim ele manda. Tá certo? Então essas são as atualizações referentes à rede 1110. Vamos observar agora essa rede 12.12.12.0/24. Perceba que R1 e R2, esses dois roteadores, possuem conexão direta a essa rede. Então, 12.12.12.0/24 aqui vai ser a rede diretamente conectada.
Quando ambos enviam as suas atualizações, o que vai acontecer? Olha só. R1 vai enviar uma atualização à esquerda dele, para ninguém, mas ele vai enviar. E uma aqui, por essa interface, que vai atingir o roteador R3. E o roteador R2, ele vai enviar uma atualização por essa interface aqui, que vai atingir R4. Isso vai fazer com que R3 e R4 possuam agora rotas para 12.12.12.0/24, R4 tendo como próximo salto R2 e R3 tendo como próximo salto R1. Em ambos os casos, o custo é igual a 1. Tudo bem? Só que R3 e R4 eles também vão enviar as suas atualizações quando chegar a hora, né? E o que vai acontecer aqui? Veja, vamos observar. R3 vai enviar essa atualização por essa interface que vai chegar até R4 e R4 vai enviar essa atualização aqui por essa interface e outra por essa interface aqui. Perfeito? O que vai acontecer? Bom, essa daqui, a direita de R4, não vai chegar em ninguém, mas a de R4 vai chegar em R3 e a de R3 vai chegar em R4. Vamos observar. Se nós observarmos R3 aqui, vai alterar o estado das coisas essa atualização que R4 está enviando para R3? A resposta é não. Por quê? Porque R3 tem uma rota de menor custo para essa rede passando por R1. E justamente por ela ter uma rota de menor custo, é que ela se sente na obrigação, inclusive, de continuar enviando essa atualização aqui. O mesmo podemos dizer com relação a R4. Essa atualização que é enviada por R3 vai fazer alguma diferença aqui para R4? Não, porque R4 ele tem um caminho de menor custo para 12.12.12.0/24 passando por R2. E justamente por isso R4 tem a obrigação de continuar enviando essa rota aqui. Perfeito? Então, daqui nós podemos tirar o seguinte, que quando o roteador ele possui duas rotas para um mesmo prefixo e essas rotas têm custos diferentes, ele vai escolher a rota de menor custo, né? Com relação ao mesmo protocolo, aqui o RIP, né? Então, o que vai acontecer? Além dele escolher a de menor custo, ele vai enviar uma rota para quem enviou para ele a rota de maior custo. Tudo bem? Tranquilo? Por que isso? Porque imagina, não é o caso aqui, mas imagina que essa atualização tivesse com custo igual a, em vez de 2, coloca 10, imagina 10. Então, entre uma rota com custo de 1 e uma rota com custo de 10, claro, ganha a rota com custo de 1. Mas de repente, se R3 enviar uma atualização para esse camarada aqui, com um custo igual a 2, talvez ele próprio mude de ideia acerca do melhor caminho para se chegar a 12.12.12.0. Não é o caso aqui, por quê? Porque R4 ele também tem uma rota de menor custo para 12.12.12.0. Perfeito? Então, qual é a diferença disso aqui para o que nós vimos anteriormente? É que aqui nós temos roteadores que eles recebem rotas para o mesmo prefixo, só que os custos são diferentes. Eu não insiro as duas rotas na tabela de rotas. Eu insiro a que tem o menor custo e envio uma rota para aquele roteador que me enviou a rota de maior custo. Tudo bem? Pois bem, continuando a nossa análise, vamos falar agora sobre essa rede aqui, a rede 13.13.13.0/24. Essa rede ela está diretamente conectada, os roteadores R1 e R3 estão diretamente conectados a ela, então é isso que vai ter aqui na tabela de rotas de R1 e R3,
Mas imagine o que vai acontecer quando esses roteadores forem enviar as suas atualizações. Então, olha só. Aqui nós temos R1, envia uma atualização à sua esquerda e envia uma atualização aqui por essa interface que vai chegar em R2. Isso vai fazer com que R2 insira uma rota para 13.13.13.0, tendo R1 como próximo salto. Por outro lado, essa atualização de R3, quando chega aqui em R4, R4 vai fazer a mesma coisa. Ele vai inserir na sua tabela de rotas uma atualização para 13.13.13.0/24, tendo como próximo salto R3 e mantendo o custo em 1. Tudo bem? Só que R2 e R4, eles próprios vão enviar suas atualizações quando chegar a hora deles. Então, quando chegar essa hora, o que vai acontecer? Olha só. R2 vai enviar uma atualização para 13.13.13.0/24. Essa atualização vai por essa interface e vai chegar até R4. E R4 vai enviar também uma atualização relativa a 13.13.13.0/24 por essa interface aqui e por essa outra que vai fazer com que essa atualização atinja R2. Então, é o mesmo caso que nós falamos no slide anterior. Você tem aqui roteadores R2 e R4 que recebem duas rotas para o mesmo prefixo. Só que essas rotas têm custos diferentes. Eu vou escolher o menor e vou enviar uma rota para aquele roteador que enviou a rota com custo maior. Isso vale para R2 e vale para R4 também. R4, se você perceber aqui, ele recebe duas atualizações. Ele vai escolher a rota de menor custo e vai enviar uma atualização para aquele roteador que forneceu para ele a rota de maior custo. Tudo bem? Continuando aqui na nossa análise, vamos falar sobre essa rede agora. A rede 24.24.24.0/24. O que vai acontecer? R2 e R4 estão diretamente conectados a ela. E quando eles forem enviar as suas atualizações, é isso que vai acontecer. R2 envia uma atualização para R1, que imediatamente insere uma rota para 24.24.24.0/24, tendo o R2 como próximo salto. E R4 vai enviar uma rota aqui para a direita dele, que não vai chegar em ninguém, mas vai enviar uma rota por essa interface aqui que vai chegar em R3. E R3 vai adicionar uma rota para 24.24.24.0/24, tendo R4 como próximo salto. Mas R1 e R3, eles próprios, quando chegarem a vez deles, eles vão enviar as suas atualizações. E o que vai acontecer é isso, ó. R1 vai enviar uma atualização para 24.24.24.0/24 com custo 2 por essa interface aqui e uma atualização semelhante por essa outra interface. E R3 vai enviar uma atualização por essa interface. Então, a atualização de R1 chega em R3 e a atualização de R3 chega em R1. Mesma coisa que isso. Tanto para R1 como para R3, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho roteadores que recebem duas rotas para o mesmo prefixo e que escolhem a rota de menor custo. E além disso, eles enviam atualizações para os roteadores que forneceram as rotas de maior custo. Certo? Aqui vamos para a penúltima rede, a rede 34.34.34.0/24. E o que vai acontecer? R3 e R4 são diretamente conectados àquela rede. E quando eles enviam as suas atualizações, a coisa acontece nessa ordem aqui, né? Nessa sequência. Então, isso faz com que R1 tenha uma rota para 34.34.34.0
tendo o R3 como próximo salto, e R2 possuam a rota para 34, 34, 34, 0/24, tendo o R4 como próximo salto. Tudo bem? Mas o próprio R1 e o próprio R2, eles vão enviar suas atualizações. E quando eles enviarem, a coisa fica assim. R1 vai enviar uma atualização aqui à sua esquerda, que não vai chegar em ninguém, mas vai enviar uma outra para R2 e R2 vai enviar uma outra para R1. Tanto R1 como R2 são roteadores que possuem atualizações para um mesmo prefixo com custos diferentes. Se escolhe o menor custo e se envia uma atualização para o roteador que enviou a atualização de maior custo. E finalmente vamos chegar aqui a essa rede 4440. O que vai acontecer com o nosso roteador R4? Quando ele for enviar suas atualizações, ele vai enviar por essa interface, essa daqui, o que vai fazer com que R2 e R4 adicionem rotas para o prefixo 4440/24, tendo R4 como próximo salto. E quando chegar a vez de R2 e R3 enviarem as suas atualizações, eles assim o farão. E o que vai acontecer em R1 é esse camarada, ele vai receber duas atualizações para o mesmo prefixo, só que nesse caso com o mesmo custo. Isso vai fazer com que R1 insira na sua tabela de rotas duas entradas relativas a 4440/24. Uma tendo como próximo salto R2 e outra tendo como próximo salto R3. Isso vai fazer com que um datagrama que chegue aqui em R1, ele vá ser roteado utilizando um balanceamento de cargas, né? Como aquilo que a gente já viu. Se você tiver 3 datagramas aqui, o primeiro vai por R2, o segundo vai por R3 e o terceiro vai por R2 e por aí vai. Cada vez ele vai enviar um datagrama por um enlace diferente. Mas não se esqueçam que o próprio R1 ele também vai enviar suas atualizações. E quando ele assim o fizer, ele vai enviar uma atualização para 4440/24 por essa interface aqui, com um custo igual a 3. Naturalmente não vai atingir nenhum roteador, e muito menos um roteador que esteja executando o RIP aqui, mas ele vai continuar fazendo isso. Periodicamente, a mais ou menos 30 segundos, ele vai enviar uma atualização desse tipo aqui. Tudo bem, pessoal? Então nós vemos essa dinâmica que acontece nas topologias circulares. Lembrando, quando a gente tem duas rotas para o mesmo prefixo e elas têm o mesmo custo, o que vai acontecer? Eu adiciono duas entradas na tabela de rotas. Por outro lado, se os custos são diferentes, como a gente já viu, eu escolho a rota de menor custo e envio uma atualização para o roteador que me forneceu a rota de maior custo. Tudo bem? Bom, nada mais havendo a falar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.